Vai tudo bem com vocês? Conforme dito no vídeo de ontem, hoje nós vamos falar de um assunto que eu particularmente gosto muito, a vinda do Senhor. Esse texto que está registrado na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13, ele é muito claro com relação ao arrebatamento da igreja. Esta carta foi escrita possivelmente no período de 50 a 52 depois de Cristo. Foi a primeira carta que Paulo, com o apoio de Silas e Timóteo, redigiu aos cristãos na cidade de Tessalônica. Tessalônica era a capital da província romana da Macedônia, região que hoje faz parte da Grécia. Quando Paulo escreveu esta carta, havia alguma dúvida entre os irmãos tessalonicenses com relação ao arrebatamento, porque Jesus havia ressuscitado e já havia voltado ao céu alguns anos antes. E alguns membros desta igreja acreditavam que o arrebatamento da igreja estava muito próximo e começaram a questionar com relação aos que morriam. Então, vamos ler o texto e depois a gente comenta, segundo a graça que nos for concedida. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a parte que eu mais gosto. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então vamos entender este texto. Essa expressão, quanto aos que dormem, ela aparece 14 vezes no Novo Testamento. E essa expressão, quanto aos que dormem, se refere exclusivamente aos cristãos que morreram salvos, que morreram em Cristo. Ela não tem nenhuma relação com quem morreu perdido. Esses estão realmente eternamente separados de Deus. A morte física e posteriormente a morte eterna, a segunda morte.
Então aqui Paulo comenta que os irmãos não deveriam ficar tristes, muito embora é natural que haja a tristeza pela separação, mas que os irmãos não ficassem tristes, porque certamente aqueles que dormem, aqueles que morreram em Cristo, haveriam de ressuscitar. E ele ainda teve a ousadia de dizer, depois nós, ele se incluiu, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Por quê? Aqui tem um segredo. Então, quando do arrebatamento da igreja, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor, a Bíblia faz questão de mencionar, Paulo fez questão de dizer aqui que o próprio Senhor, o próprio Jesus, aquele que desceu do céu, viveu aqui 33 anos, morreu na cruz, ressuscitou, passou 40 dias entre os irmãos e depois voltou ao céu, este mesmo Jesus descerá. Então, para que você possa crer na sua ressurreição, você precisa crer na ressurreição de Jesus. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Então vejamos, de forma bem clara, bem transparente, o arrebatamento da igreja é um privilégio de poucos, um privilégio da que é chamada a noiva do Cordeiro. Será a primeira fase do arrebatamento, porque o arrebatamento tem duas fases, ok? Esta fase é exclusiva para a noiva do Cordeiro, que eu digo metade da igreja. Me desculpem os que não concordarem com isto, mas eu entendo que no arrebatamento subirá apenas metade do que se diz igreja. Ok? Então vamos lá. Jesus desce para se encontrar com a sua noiva. E os que morreram ressuscitam primeiro. Por quê? Porque os que morreram em Cristo, eles já descansam no Senhor, eles não estão nos céus, eles estão no paraíso, descansando, eles já sabem que estão salvos. Mas nós teremos um corpo glorificado, nós não seremos anjinhos com asinhas e ficaremos sentados sobre nuvenzinhas. Nós não seremos isso. Nós teremos um corpo glorioso, assim como o corpo de Cristo, quando Ele ressuscitou. Quando Cristo ressuscitou, Lázaro apalpou Cristo. Cristo comeu e bebeu na presença dos discípulos. Então, o que acontece? Aqueles que dormem no Senhor terão que vir do paraíso até o túmulo, eles vão ressuscitar, seus corpos mortos vão ressuscitar. Então, isso será dado em fração de segundos, é claro. Então, depois que eles ressuscitam e começam a subir ao encontro de Jesus nas nuvens, certamente nuvens de glória, os que estiverem vivos, agora eu digo novamente como Paulo, nós, os que estivermos vivos, porque passados 2000 anos que Paulo escreveu esta carta, praticamente 2000 anos, eu creio que o arrebatamento está muito próximo, muito mais próximo do que possamos imaginar. Então, por fé, eu digo que muitos dos que estão vivos hoje não provarão a morte, porque nós entraremos aqui no verso 15. Nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor,
certamente não precederemos os que dormem. Olha o verso 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para encontro com o Senhor nos ares. Arrebatamento é o mesmo que rapto, então é algo que acontece muito rapidamente. Os incrédulos não terão tempo de perceber isto. Os crentes de meia boca não terão tempo de se consertar com seu vizinho, com seu irmão, com seu pastor, com seu familiar. Então esses ficarão aqui, porque o arrebatamento se dará como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Será muito rápido. Fração de segundos, a igreja simplesmente desaparece da terra. É muito lindo pensar nisso e pensar que, depois do arrebatamento, essa parte privilegiada que é chamada de noiva do Cordeiro estará para sempre com o Senhor, por toda a eternidade. Então eu só queria trazer essa palavra de conforto para você. Estamos passando os dias difíceis, mas eu digo a você, não desanime. Se você acha que eu acredito nisso, eu acredito muito nisso. Eu acredito exatamente como Paulo escreveu, assim se dará. Jesus voltará e nos arrebatará. E muitos dos que estão vivos hoje, dos que fazem parte da igreja hoje, não provarão a morte. Essa é uma palavra minha, tá? Não está na Bíblia, porque o próprio Paulo disse, nós os que estivermos vivos. E Paulo morreu e Jesus não voltou ainda, mas ele voltará. Não importa quanto tempo ainda falta, não estou marcando data para a volta de Cristo, mas uma coisa é certa, Ele virá e nos arrebatará. É essa palavra que eu tenho para você. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Verso 18. Então, se você sente falta de algum ente querido seu que partiu para a eternidade, console-se, porque brevemente você o encontrará. Receba essa palavra e até o próximo vídeo, se Deus permitir e nós vivermos.